Alguém tem 17 anos de idade. É um adolescente comum, sabe? Que gosta de rock, sai com os amigos e, claro, tem aqueles atritos típicos em casa. Sim, aquela rebeldia clássica da idade, né? Exato. Aí um dia, o pai encontra um cigarro de maconha escondido na mochila desse jovem. E a reação do pai não é sentar na sala, ter uma conversa difícil, tipo, tentar entender. A reação é o engano absoluto. É, ele diz que os dois vão visitar um amigo doente no hospital. Mas assim que eles cruzam as portas daquela clínica, enfermeiros agarram o garoto à força. Caramba! Ele é despido, medicado e trancado em uma cela. E o pior é que ele não sairia desse pesadelo institucional pelas próximas 3 semanas. Nem pelos próximos 3 meses. Não. Foram longos 3 anos. É o momento exato em que a fundação de confiança do mundo de um adolescente simplesmente desmorona. As duas instituições que deveriam servir como os portos mais seguros da nossa sociedade, né? A família e a medicina. Exatamente. Elas se contorcem e acabam se transformando nas ferramentas de uma tortura inimaginável. E para a gente entender como um conflito doméstico tão banal pode se transformar numa sentença de prisão, nós reunimos uma pilha impressionante de fontes para o nosso mergulho profundo de hoje. Temos registros psiquiátricos da época, artigos acadêmicos dissecando a medicina brasileira, entrevistas de bastidores, críticas de cinema, muita coisa. Sim, nossa missão aqui é desvendar a jornada real de Austrégésilo Carrano Bueno e como a Via Crucis dele gerou o livro Canto dos Malditos e o filme Bicho de Sete Cabeças. Duas obras que ajudaram a alterar as leis de saúde mental no Brasil. E o ponto de partida dessa nossa investigação precisa ser o cenário de 1974, que foi o ano que tudo isso aconteceu. Época pesada. Muito. Estávamos no auge do regime militar no Brasil. Mas, além do clima político geral, o que os nossos materiais revelam é um contexto psiquiátrico muito, muito específico e aterrador. O sistema operava sobre uma lógica que os pesquisadores chamam de higienista. Espera, vamos pausar aí rapidinho. Quando a gente lê o termo higienista nesses artigos acadêmicos, o que isso significava na prática? Lá nas ruas do Brasil da década de 70. É uma ótima pergunta. Porque soa como um jargão médico para algo muito mais sombrio, sabe? E eu também fico tentando entender a lógica desse pai. Ele encontra um único baseado e a reação é trancar o filho num hospício. É. Ele era simplesmente sádico? Ou a propaganda em torno das drogas era tão apocalíptica assim? Duas coisas, e é aí que entra a explicação desse termo higienista. Naquela época, a ideia de higiene social significava literalmente varrer para debaixo do tapete qualquer indivíduo que não se encaixasse no modelo. Modelo de obediência, né? Exato. Obediência e produtividade. Não era sobre curar doentes. Era sobre limpar as ruas e as famílias de pessoas indesejadas ou rebeldes. Nossa. E quanto à reação do pai, havia sim um pânico moral imenso, super alimentado pelo Estado, mas o que realmente permitiu que isso acontecesse foi a arquitetura financeira da saúde mental de 1974. Como assim? A arquitetura financeira? O Estado lucrava com isso? Não o Estado em si, mas as clínicas privadas. O governo delegava quase todo o cuidado psiquiátrico para hospitais particulares conveniados. E o mecanismo era super simples, tipo, o governo pagava essas clínicas por leito ocupado. Ah, entendi. Dá para imaginar um incentivo perverso que isso cria, né? Se o seu negócio depende de leitos cheios para receber verba pública, a cura do paciente é um péssimo negócio. Faz todo sentido. É a mercantilização da dor. Total. A lógica passa a ser a manutenção da internação. Isso criou uma máquina de corrupção onde os hospitais precisavam de matéria-prima humana. Caraca! Por isso eles internavam dependentes químicos, mas também adolescentes com problemas de comportamento, pessoas em situação de rua, qualquer um que a família quisesse descartar temporariamente. Tudo para justificar a verba. É um moedor de carne, cara. Uma engrenagem financeira que precisava de corpos para girar. E foi exatamente nesse sistema que o jovem Austrégésilo Carrano foi jogado. Os registros que a gente analisou mostram que o que se seguiu àquela traição
Foram 3 anos de terror puro. 3 anos sendo transferido como um pacote entre diferentes manicômios. No Paraná e no Rio de Janeiro. E ele não passou por nenhuma avaliação psicológica rigorosa que justificasse isso, sabe? A resposta médica foram doses cavalares de sedativos e exatas 21 sessões de eletrochoque. E é importante a gente frisar o impacto disso. 21 eletrochoques aplicados de forma punitiva, sem nenhum protocolo terapêutico adequado. Só para castigar mesmo. Exato. O objetivo não era reorganizar a química cerebral, como a eletroconvulsoterapia moderna faz em casos gravíssimos. Naquele contexto, a máquina de choque era um instrumento de contenção. Era usada para quebrar a vontade da pessoa, induzindo uma submissão pelo terror. Pelo apagamento da memória, né? E a parte que me deixa mais sem palavras é que o pai só interveio e exigiu a retirada do filho de lá quando percebeu a iminência da morte física do garoto. Carrano chegou ao limite do desespero e ateou fogo na própria cela. Nos parecia aceitável para a família. Absurdo. Mas o incrível é que o Carrano sobreviveu. E ao invés de se esconder, ele decidiu transformar aquele trauma numa arma. Em 1990, ele publicou a autobiografia dele, O Canto dos Malditos. Marco. Demais. E ele quebrou uma regra de ouro do silêncio institucional, porque ele deu nome aos bois. Ele foi o primeiro brasileiro a processar psiquiatras por tratamentos torturantes, nomeando os agressores, como o Dr. Alaur Guimonte. O que demonstra uma resiliência rara, né? Ele tentou usar a justiça para expor um sistema que operava nas sombras. Mas as estruturas de poder sempre se protegem. E a resposta jurídica que ele recebeu foi um golpe violentíssimo. Totalmente. Lendo os autos do processo aqui nas nossas fontes, a ironia chega a faltar o ar. Carrano, a vítima, acabou processado pelos médicos que ele denunciou. O Tribunal de Justiça condenou ele a pagar R$60 mil de indenização por danos morais aos psiquiatras. E como se não bastasse a ruína financeira, o livro foi proibido e recolhido das prateleiras. Sim. Historicamente, essa foi a primeira obra literária censurada no Brasil após o fim da ditadura. É o que muitos analistas chamam de um cenário kafkiano. Exato. E para a gente traduzir isso para quem está nos acompanhando, quando dizemos que algo é kafkiano, baseado na obra do Franz Kafka, a gente está falando de uma situação onde a burocracia e a lei perdem completamente a lógica e o senso de justiça. Perfeito. A pessoa é esmagada por regras incompreensíveis e punida exatamente por tentar apontar a insanidade da própria lei. O torturado passa a dever dinheiro ao torturador pelo incômodo de ter revelado a tortura. É o sistema exigindo o silêncio acima da verdade. Isso. E é esse paradoxo que torna a história tão cativante. A censura tentou abafar, mas acabou funcionando como um megafone. O eco daquela injustiça começou a circular até cair nas mãos de uma jovem cineasta chamada Laís Bodansky. Que já pesquisava muito sobre a questão manicomial brasileira na época. Isso mesmo. E é aqui que a literatura amordaçada ganha imagem e som. Ela se junta ao roteirista Luiz Bolognese e eles decidem contar essa história no filme Bicho de Sete Cabeças. Mas eles tomam uma decisão criativa muito interessante. Eles optam por não fazer um documentário tradicional. Ah, eles vão pra ficção, né? E a razão pela qual eles mudaram os nomes, o Carrano virou o personagem Neto e o Dr. Alaor virou o Dr. Sintra, foi uma manobra legal. Eles sabiam que se usassem os nomes reais, os mesmos juízes iriam embargar o filme antes da estreia. Foi uma verdadeira estratégia de guerrilha artística. A mudança de nomes era o escudo legal, mas a sujeira da realidade estava lá. A busca por autenticidade foi tão intensa que a direção escolheu gravar em um manicômio de verdade, que tinha sido desativado. E o ambiente já carregava todo aquele peso. Nossa, sim. As fontes que a gente leu sobre os bastidores trazem um detalhe profundamente perturbador. Durante a gravação da cena do eletrochoque, tinha umas marcas pretas na parede, logo atrás da maca. A equipe de arte não pintou aquilo não, né? Não, eram marcas reais de queimaduras, deixadas por pacientes que tinham sido submetidos a choques mal administrados naquele exato lugar anos antes. Caramba! Essa energia do local real contaminou o elenco todo. E falando sobre isso, a escolha do protagonista foi um evento à parte. Rodrigo Santoro assumiu o papel do Neto. Naquela época, o estigma em cima dele era gigante. A crítica via ele só como galã de novela, o rosto bonito da TV. Sim, ninguém botava fé.
E as crônicas relatam que antes do filme começar no Festival de Brasília, ele chegou a ser vaiado. Uma parte do público duvidava dele. Mas, 2 horas depois... Todo mundo de pé. Exato. Aplaudindo aos prantos. A entrega física e emocional dele foi total. E a Laís Budanzik ainda escalou pessoas que eram, de fato, usuários do sistema de saúde mental e participavam de grupos de teatro terapêutico. Essa mistura de atores profissionais com indivíduos que tinham a mente marcada pela vivência real é o que dissolve a linha entre ficção e documentário ali. E tem outro elemento técnico que amarra essa angústia toda, a câmera. A câmera na mão. Isso, eles abriram mão de tripés, é uma instabilidade visual muito bem calculada. Funciona perfeitamente. A câmera nunca está em repouso, ela treme, espia pelos corredores de um jeito ansioso, respira ofegante junto com o personagem, sabe? A sensação é que a câmera é como mais um paciente paranoico lá dentro, esperando o próximo golpe. Sim. Mas a imersão visual não explica o impacto sozinha. A engenharia sonora do filme é um absurdo. Sem dúvida. O design de som, muitas vezes, é a coisa mais invasiva, porque a gente não tem como fechar os ouvidos como a gente fecha os olhos, né? A trilha sonora, do André Abujamra, foi desenhada para causar desconforto, uma constante dissonância. E intercalada com canções do Arnaldo Antunes, tipo Fora de Si. O arranjo traduz a fratura mental do personagem. Mas o que mais me impressionou nas análises técnicas foi a construção do som da cena do eletrochoque. Aquela cena é terrível. É que na vida real, a máquina de choque é um equipamento silencioso, não faz barulho de alerta. Então, como é possível transmitir para o público o pânico de ter o cérebro atravessado por eletricidade só com o silêncio? Cinematograficamente, o silêncio literal seria meio anticlimático, né? A solução deles foi criar uma paisagem sonora puramente psicológica. Sim, eles inseriram um barulho de sirene na edição. Mas não é uma sirene comum. É um som que cresce e vira um zumbido agudíssimo. Aquele pi ensurdecedor. Nossa, dá agonia só de lembrar. E isso representa o terror dentro do crânio do personagem. E antes da máquina ser ligada, tem o som das rodinhas enferrujadas do carrinho rangendo pelo corredor de azulejos. Ele não vê a máquina, só escuta se aproximando. O som se torna um instrumento de tortura invisível. Exato. O que me faz pensar que, no ambiente de opressão total, o silêncio dos pacientes pode ser muito mais aterrorizante do que o caos de uma rebelião, sabe? Ah, você tocou num ponto crucial. O silêncio no manicômio não é paz, é a aniquilação completa da voz do sujeito. E essa aniquilação não começou na clínica. Ela tem uma raiz muito anterior lá na dinâmica familiar. O estudo da UFERGS, que a gente leu, entra a fundo nisso. Sim, o estudo analisa a figura do pai, que no filme é brilhantemente interpretado pelo Othon Bastos. Eles usam o conceito de um pai imaginário inflado. E, para tirar o peso acadêmico disso, basicamente significa que o pai é aquela figura de autoridade inquestionável que acha que tem o saber absoluto sobre o filho, né? Isso. O filho não é visto como um ser humano independente. É só uma extensão do pai que, do nada, apresentou um defeito. E defeitos precisam ser consertados à força. Sob essa lente, a internação não tem nada a ver com saúde. É o ápice de uma falha de comunicação brutal. O pai não consegue dialogar com a rebeldia do filho e opta por erradicar o problema. O jovem testando limites virou um sintoma médico. E a resposta médica era química, né? Sim, o haloperidol. O garoto foi forçado a tomar doses gigantescas. A analogia que eu pensei é tipo, se você tem um computador dando erro de software, para resolver você precisa de tempo e entender o código. Sim, requer paciência. Mas aí, ao invés disso, o pai e a clínica vão lá e arrancam o cabo da tomada. O problema dentro da máquina continua, mas a tela fica preta. Fica quieto. Era isso que o remédio fazia. O objetivo não era curar, era transformar ele num corpo dócil, babando, sem vontade própria. Ironicamente, a medicação também dava muita fome, o que criava uma ilusão perfeita para a família. Nossa, sim. A família ia visitar aos domingos, via um menino sedado, incapaz de protestar, mas comendo bem.
E com isso eles construíam a narrativa de que ele estava engordando e ficando bem. A paz da família era comprada ao custo da mente do garoto. Fica muito claro que o verdadeiro bicho de 7 cabeças nunca foi o baseado na mochila. O monstro era o abismo de comunicação entre as gerações. Uma leitura muito profunda. E quando o filme expôs esse abismo nos cinemas, o impacto foi gigante. A arte pegou as estatísticas frias de abuso e deu a elas um rosto. A obra ganhou dezenas de prêmios, levou mais de 400 mil espectadores aos cinemas. Numa época que a indústria nacional ainda estava se reerguendo, né? Pois é, mas o verdadeiro troféu não foi o sucesso de crítica. Foi a mudança legislativa tangível. Que foi fantástica. O filme e o livro geraram uma comoção que os políticos não puderam ignorar. A sociedade viu o que acontecia atrás dos muros. E isso foi combustível vital para que, em abril de 2001, fosse aprovada a Lei da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Que proibiu a construção de novos hospitais asilares. Exatamente, acabou com a ideia de depósitos humanos. E o menino que tinha sido torturado e censurado viu o jogo virar. Em 2003, o Carrano foi homenageado oficialmente pelo Ministério da Saúde e pelo presidente da República. Ele virou um herói da saúde pública. É o triunfo de uma vida dedicada a desmontar a máquina que tentou destruí-lo. Mas o corpo humano não é infinito, né? Ele cobra a conta. O Carrano lutou sem parar, ajudou a libertar milhares de pessoas, mas isso teve um preço físico devastador. Muito triste. Em 2008, aos 51 anos, ele faleceu de um câncer agressivo e tem uma conexão simbólica nos nossos materiais que é fascinante. Na medicina tradicional chinesa, compreende-se que cada órgão físico está atrelado a uma emoção. E o fígado é o órgão que processa a raiva e o ressentimento. Cara, isso faz todo sentido. O corpo dele atuou como uma esponja emocional por décadas. Ele metabolizou os coquetéis químicos da juventude, a raiva da traição paterna, o processo judicial absurdo e a luta contra o sistema. O fígado dele foi o grande filtro de uma vida de injustiças, né? Sim, e essa sobrecarga culminou na partida precoce dele. Mas o legado que ele deixou salvou vidas e redefiniu a medicina brasileira. O que nos traz a grande questão de todo esse nosso papo. Qual o valor prático de conhecermos tudo isso hoje? A gente percebe que a arte não é só entretenimento, é ferramenta de justiça social. Exato. Uma experiência solitária virou um motor de empatia capaz de implodir estigmas. Mas a gente não pode esquecer que a nossa sociedade está sempre se adaptando. Com certeza. O progresso nunca é definitivo. A lógica de exclusão é muito fluida. O ímpeto de higienizar o que incomoda não desapareceu, só mudou de formato. E é com base nisso que a gente quer deixar uma reflexão final para quem nos acompanha. Vimos como os muros de concreto dos manicômios foram derrubados. Mas quais são os muros invisíveis que a gente constrói hoje? Fica a pergunta. Quando a gente corre para a farmácia para medicalizar qualquer sinal de cansaço natural, qualquer tristeza profunda, qualquer traço de rebeldia das nossas crianças, será que a gente não está recriando aquele mesmo ímpeto de apagamento? É muito perigoso. Será que não estamos construindo novos manicômios, sem grades de ferro, confortavelmente dentro dos nossos próprios quartos, mas igualmente silenciosos para a alma humana? Fica essa provocação. Muito obrigado a todos que exploraram esse tema com a gente hoje. Obrigada, pessoal. Foi intenso. E nós voltamos em breve com um novo mergulho profundo. Até lá!